18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Em Manaus, 18 horas em ponto. Boa noite para você que está ligado na 100,7. Começa agora o programa 18 horas de hoje, quinta-feira, 20 de janeiro de 2022. Boa noite, Cid Soares. Boa noite, Artemisa. Boa noite a toda a equipe aqui da Rádio Mix. Boa noite a você que já nos acompanha a partir de agora até às 7 da noite. 18 horas. Amazonas bate recorde no número de novos casos de Covid-19, com 7.505 infectados em 24 horas. O estado tem hoje uma predominância em 93% dos infectados da variante Omicron. Cientistas prevêem que o Amazonas pode registrar até 19 mil casos em um único dia. O Hospital Delfina Aziz e Pronto Socorro 28 de agosto estão com quase 100% dos leitos de UTI ocupados com pacientes de Covid. Na entrevista de hoje, vamos conversar com o articulista político Afrânio Soares. Ele vai fazer aqui um balanço do impacto da pandemia nas eleições deste ano. Começa agora o programa 18 horas desta quinta-feira. Você está ouvindo 18 horas. E depois de bater ontem o recorde no número de novos casos de Covid-19, com o registro de 7.505 infectados pelo coronavírus, o maior número de casos desde o início da pandemia, em março de 2020, o Amazonas ainda não entrou no pico da terceira onda. Esse pico, segundo admitiu o próprio governador do Amazonas, Wilson Lima, só deve acontecer no início de fevereiro. Só a partir daí é que os casos devem começar a diminuir. Pois é, o mesmo governador que disse semana passada, quando começou a explosão de casos, ele negou, que o estado esteja enfrentando a terceira onda da doença, como estão afirmando todos. Isso mesmo, todos os epidemiologistas e infectologistas. O Amazonas está enfrentando sim a terceira onda e, mais uma vez, o governo não se preparou para a previsível explosão de casos, como estamos vivenciando agora, hoje ainda. O governador Wilson Lima errou no enfrentamento da primeira onda, quando o sistema de saúde colapsou, semanas depois do registro do primeiro caso. Errou no enfrentamento da segunda onda, no início do ano passado, quando deixou até faltar oxigênio nas unidades de saúde, contribuindo para a morte de dezenas de pessoas por asfixia e de outras milhares de mortes por falta de atendimento adequado. E erra agora a não admitir a terceira onda e, mais uma vez, não preparar o sistema de saúde para uma nova explosão de casos. E cientistas preveem que o Amazonas pode registrar até 19 mil casos em um único dia. As contaminações devem permanecer subindo até fevereiro, deixando aí um saldo de 1.500 mortos. A previsão é de que essa terceira onda agora encerre somente em meados de março. A repórter Odiné Araújo traz mais detalhes sobre esse assunto. Não teve jeito. O que mais se temia aconteceu e a variante Omicron, a mais transmissível do coronavírus, principalmente entre não vacinados, já é predominante entre os casos de Covid-19 no Amazonas. A informação é da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado. De acordo com a FVS, dos casos positivos submetidos a sequenciamento genômico, em 93% deles foi verificado a presença da Omicron, considerada como variante de preocupação pela Organização Mundial de Saúde. Isso explica a explosão de casos de Covid-19 neste terceiro ano da pandemia. Somente de terça para quarta-feira foram detectados 7.505 novos casos da doença no estado. Mas, de acordo com projeções feitas por instituições de pesquisas, entre elas o Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, nos Estados Unidos, os casos registrados diariamente vão continuar crescendo e em 28 de janeiro devem alcançar o pico. Nesse dia, conforme cálculos feitos com base em dados acumulados até 12 de janeiro, os novos casos de Covid no Amazonas podem atingir um novo recorde e chegar a até 19 mil infecções em um único dia. É o que revela o pesquisador e coordenador do Atlas ODS da Universidade Federal do Amazonas, Henrique Pereira. Segundo o IHME, da Universidade de Washington, no Amazonas, o pico de novos casos notificados
seria alcançada em 28 de janeiro, isto é, a sexta-feira da semana que vem, alcançando o valor recorde de algo entre 4.000 e até 19.000 novos casos em um só dia de registros. E se tratando do número de infecções, ou seja, incluindo todos os casos, inclusive os dos pacientes que não realizaram testes, é que o pico de infecções já teria sido alcançado em 16 de janeiro, com um valor estimado de até 283.000 novas infecções naquele dia. Porém, a projeção feita para o indicador de casos registrados, que é esse que a gente vê todo dia nos boletins oficiais, também aponta que após o dia 28 de janeiro começaria uma queda igualmente acentuada. De acordo com essas previsões do Instituto da Universidade de Washington, divulgadas em 14 de janeiro, a terceira onda somente desapareceria na segunda quinzena de março, quando os números voltariam a valores inferiores a 100 casos novos diários. Estudo feito pelo biólogo Lucas Ferrante, doutorando do INPA, o Instituto Nacional de Pesquisas da Amazônia, em parceria com outros pesquisadores, também apontam crescimento da terceira onda durante todo o mês de fevereiro. Na avaliação de Lucas Ferrante, somente o isolamento social pode diminuir a transmissão comunitária nesse momento. As pessoas devem ficar em casa e evitar locais com aglomeração, principalmente comércio, bares e outros lugares com mais de 10 pessoas ao mesmo tempo no meio ambiente. Isso é crucial, porque esse grande número de casos, que é muito maior de ser esperado na primeira e na segunda onda, ele pode causar sim, apesar da vacina, um novo colapso do sistema de saúde. E embora nós tenhamos a vacina agora, um colapso dessas proporções tende a fazer subir a taxa de letalidade da Covid, porque nós precisaremos de insumos médicos e disponibilidade de profissionais de saúde que vão estar escassos em detrimento desse novo colapso. De acordo com os estudos do biólogo, nessa terceira onda, uma média de 1.500 pessoas devem morrer de Covid no Amazonas devido ao agravamento da doença, principalmente entre não vacinados, e a sobrecarga do sistema de saúde. Odneia Araújo para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, são 6 horas e 7 minutos. Artemisa, eu queria lembrar aqui que a própria OMS tem dito que não é para brincar com essa terceira onda, não é para brincar com a Omicron. Estão dizendo que é leve, que é não sei o que e tal. Não é para tratar dessa forma. Vai matar, está deixando o sistema colapsado, como mal entramos agora nessa terceira onda, e o sistema de saúde já está completamente estrangulado. As UBS, Unidades Básicas de Saúde, né, os SPAs, os serviços de pronto atendimento estão lotados, com pessoas esperando em filas até 8 horas para serem atendidas. Está faltando profissionais, né, que estão se contaminando aos montes com essa nova variante. Falta medicamentos e testes para a Covid. E esse resultado, claro, é um caos, é o colapso no sistema de saúde mais uma vez. Você tem razão, Cid Soares. Precisamos tomar todos os cuidados. A explosão de casos está pressionando também as unidades especializadas. O Hospital Delfina Aziz e o Pronto-Socorro 28 de agosto estão com quase 100% dos leitos de UTI ocupados com pacientes de Covid. No Delfina Aziz, na zona norte da cidade, dos 48 leitos de UTI para pacientes com Covid, 45 estão ocupados, ou seja, 94%. O 28 de agosto já se encontra com 100% dos leitos clínicos ocupados e 75% nas UTIs, como explica agora a reportagem do Hector Silva. Diante de um novo colapso na saúde pública, a ocupação de leitos clínicos e de UTI estão sobrecarregados nesta quinta-feira, dia 20. Segundo o painel de acompanhamento de leitos da SES, Secretaria Estadual de Saúde do Amazonas, 92% dos leitos clínicos de Manaus, o que equivale a 244 leitos de um total de 266, estão ocupados. Livres estão apenas 25. Os leitos de UTI na rede pública também se encontram sobrecarregados. 56 de um total de 75 leitos estão ocupados. Livres restam apenas 19. Os números equivalem a 75% da ocupação.
Com números altos, o deputado estadual Wilker Barreto, membro da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Amazonas, voltou a falar em abrir a CPI da asfixia. Ele também cobra mais leitos do governo do Amazonas. Olha, eu inclusive hoje cobrei publicamente a necessidade de nós abrirmos a CPI da asfixia. Brincadeira de mau gosto com o povo do Amazonas, o tratamento que o governo vem dando mais uma vez para o povo. Total desorganização. O exemplo da testagem em massa do Vasco Vasques é um absurdo. Nós temos que descentralizar. Nós temos que ter zonas de testagem em massas, drive-in tour, espalhadas pela cidade. Aí você pega a prefeitura e estado e coloca milhares de pessoas dentro do mesmo ambiente. Isso é um absurdo da incompetência. Então nós temos, obviamente, que apurar os responsáveis. O sistema já vem colapsando. Eu fiscalizei os hospitais em dezembro, denunciei que o colapso era iminente. A influenza já estava machucando o sistema e com a chegada da Omicron se desenhava a tempestade perfeita do caos. Infelizmente, o poder público omisso, mais uma vez, no que diz respeito a lidar com a pandemia. Os óbitos, eles estão diminuindo, perfeito, em relação à segunda onda, mas não esqueçamos que nós temos uma parcela da população que tem comorbidade, crianças que têm comorbidade, certo? Que precisam, essa variante atinge as crianças, que precisam de estrutura, e o governo, mais uma vez, como foi na crise do oxigênio, não tem leitos abertos, não está preparado e, infelizmente, o povo está pela terceira vez entregue à própria sorte. Para o deputado estadual Dermilson Chagas, o governo Wilson Lima precisa focar também no aumento de casos de Covid-19 nos demais municípios. Atualmente, no interior, uma pessoa está internada em UTI e outras 84 estão em leitos clínicos. Olha, a contaminação no interior, ela existe. Graças a Deus que a letalidade desse vírus não é tão forte. Mas eles estão se virando da melhor forma possível, né? Do seu jeito, da sua maneira. O governo do estado está concentrado na capital, onde ele tem um foco dele hoje eleitoral. Na minha ótica, isso já virou mais uma politicagem, né? Eu não vejo o Ministério Público cobrando um planejamento, não vejo o estado descentralizando o atendimento na Zona Sul, Leste, Centro-Oeste, para evitar essas aglomerações. Cadê as escolas? Cadê os hospitais, as UBSs? Tantos locais temos aí em várias zonas e concentro tudo em um único lugar, a testagem num lugar e a vacina no outro. E recolheram todos os exames, todos os testagens das UBS, dos hospitais, para botar em um único lugar. Então, quando eu vejo essa situação e não vejo o Ministério Público cobrando do Estado um planejamento, para mim virou mais politicagem. No interior, o foco está na mão dos prefeitos da Covid. Os remédios já tem, algumas prefeituras têm, estão se virando, comprando oxigênio e contratando profissionais. Mas não é diferente do que está acontecendo em Manaus. Manaus tem foco porque o governo quer provar que está fazendo alguma coisa para a população. A rede privada atualmente disponibiliza de alguns leitos na capital. Segundo dados fornecidos pela Fundação de Vigilância em Saúde, na quarta-feira, 17 leitos de UTI Covid estão ocupados, 15 estão disponíveis. Em relação aos leitos clínicos Covid na rede particular, 54 estão ocupados e 17 estão livres. Hector Silva, para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora 6 horas e 14 minutos em Manaus. E olha, a maioria desses novos internados, temos que destacar isso aqui, é de pessoas não vacinadas ou que não completaram o ciclo vacinal. Aí você mede, né, a importância da vacina. Claro, tem que ter.
Até o momento, apenas 54% da população aqui do estado recebeu as 2 doses ou dose única. Temos, portanto, mais de 2 milhões de pessoas sem o ciclo vacinal completo e que pode contrair a nova cepa e apresentar sintomas que exigem internação. Aí o negócio fica feio. E fica mais feio ainda. Na maioria dos casos, essa nova cepa tem apresentado sintomas leves. Isso, felizmente, mas não vamos dar margem para o erro. Artemisa. 2 milhões de pessoas, Cid Soares, muita gente. Cerca de 57,5% dos pacientes que morreram de Covid-19 no Amazonas nos últimos 30 dias não se vacinaram ou estavam com ciclo de imunização incompleto. Os dados são da Fundação de Vigilância em Saúde e são referentes ao período de 19 de dezembro de 2021 a 18 de janeiro deste ano. Pois olha, nesse período aí, 40 pessoas morreram no Amazonas com Covid-19. Entre elas, 20 não haviam tomado nenhuma dose da vacina. Então fica na cara, Fica comprovado que realmente a vacina é importante. 3 delas estavam com a segunda dose atrasada. Exatamente, Cid. E depois de 30 dias após a confirmação da presença da variante Ômicron e com um número recorde de mais de 7.500 novos casos de Covid em apenas 24 horas no Amazonas, a diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Estado, Tatiana Amorim, confirmou a transmissão comunitária da variante Ômicron e sua predominância. E segundo a vigilância genômica realizada pela Fiocruz Amazônia, o estado tem hoje uma predominância em 93% dos infectados da variante Ômicron. Vamos saber mais detalhes com a repórter Nathalie Moraes. Nathalie. Predominância em 93% da variante Ômicron nos casos confirmados de Covid-19 no Amazonas. Segundo dados divulgados pela Secretaria de Estado de Saúde do Estado e da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, a variante Ômicron foi detectada entre os casos submetidos ao sequenciamento genômico, confirmando a transmissão comunitária em todo o estado. Das 589 amostras processadas, 547 casos da infecção foram confirmados pela linhagem Ômicron, sendo 504 só em Manaus, 24 no interior do estado e 19 vindos de outros estados. Segundo o secretário de Saúde do Amazonas, Anuar Samad, nos últimos dias o estado sofreu um aumento de mais de 5.000% no número de novos casos de Covid. A alta transmissibilidade da variante Ômicron tem causado um expressivo aumento no número de contaminados em todo o Brasil nos últimos dias. Aqui são mais de 5.000% de aumento. A confirmação veio após a emissão do relatório de vigilância genômica, produzida pela Fiocruz Amazônia. Antes mesmo da produção do relatório, o epidemiologista Gésen Orellana, da Fiocruz, já alertava as autoridades do estado sobre a predominância da variante em todo o Amazonas. Essa explosão no número de casos também já era prevista pelo cientista e, para ele, tudo poderia ter sido evitado. Que quem puder ficar em casa, que fique. Quem puder evitar usar o transporte coletivo, que evite. Quem puder ajudar outra pessoa a acessar um posto de vacinação, algo desse tipo, para fazer um teste, para tomar vacina, faça. Não espere pelas autoridades sanitárias, porque nós esperamos 2 vezes em 2020 e 2021 e protagonizamos simplesmente as piores cenas da pandemia de Covid-19 em termos de infecções e principalmente mortes evitáveis. Portanto, esse é meu conselho: façam o auto-isolamento neste momento crítico, independente de ter entrado em contato com possível pessoa infectada ou não. Vamos manter essa quarentena, essa auto-quarentena na população geral por pelo menos mais uns 10 ou 15 dias. Com a transmissão comunitária confirmada pela presidente da FVS, Tatiana Amorim, em meio a essa explosão de novos casos, os 3 pontos de testagens de detecção da Covid-19 em passageiros desembarcados em Manaus foram desativados. Não há outra variante de preocupação no mundo que possa representar uma ameaça externa ao Amazonas, no atual cenário que nós nos encontramos.
Sendo assim, as equipes de saúde que estavam nos pontos estratégicos de teste vão ser realocadas para fortalecimento das frentes de trabalho nos centros de testagem. A Ômicron é hoje considerada a variante preocupação pela Organização Mundial de Saúde e apresenta evidências de induzir quadro clínico mais grave e aumentar a transmissibilidade da doença, principalmente entre os não vacinados. Nathalie Moraes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, é importante aqui fazer uma observação. Além de não preparar o sistema de saúde para uma nova e previsível onda da Covid, o governador Wilson Lima foi, no mínimo, irresponsável quando promoveu, resolveu estimular grandes shows na Arena da Amazônia, sorteando, inclusive, ingressos, como foi o caso do cantor Gustavo Lima e do humorista Whindersson Nunes. O governador agiu ignorando os alertas dos cientistas e epidemiologistas sobre a terceira onda que viria com a variante Ômicron. O governador, mais uma vez, agiu de forma criminosa. E não foi só isso. Promoveu aglomerações de pessoas no Largo de São Sebastião com as luzes de Natal. O governador se comportou como se o Amazonas não tivesse mais o problema da pandemia. E ao negar a terceira onda, logicamente não estruturou a rede para a situação de explosão de casos que estamos vivendo hoje. O Wilson Lima tem responsabilidade direta, sim, na explosão desses novos casos de Covid-19 no estado. E olha, é mais importante ainda a gente destacar aqui que a Ômicron agora está chegando nos municípios do interior do Amazonas. Os casos com a nova variante já foram identificados em moradores de Itapiranga, Manacapuru, Parintins, Beruri, Itacoatiara, Iranduba, Apuí, Atalaia do Norte, Altazes, Lábrea, Nhamundá e Urucará. Se a cepa se alastrar na velocidade registrada em Manaus, essa nova onda chegará muito em breve em todos os municípios do Amazonas, pressionando ainda mais o nosso sistema de saúde. Preocupante, Cid Soares. Claro. Ouvintes, assim como aconteceu nas duas primeiras ondas, pacientes do interior terão que ser deslocados para a capital. Isso vai fazer com que o sistema de saúde de Manaus volte a colapsar. Temos ainda o problema das equipes de saúde que estão desfalcadas por conta de profissionais que se infectaram e estão afastados do trabalho. E olha, são mais de 800 profissionais da saúde nessa situação. Eles estão afastados após testarem positivo para a Covid-19. Foi o que revelou um balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde. Temos também os profissionais de saúde da rede estadual que estão de licença médica em meio à explosão de casos de Covid-19 e influenza. Isso tudo causa sobrecarga e leva à exaustão os colegas que continuam atuando na linha de frente, como explica a repórter Nathalie Moraes. A explosão de casos de Covid-19 no Amazonas elevou o número de internados em leitos de enfermaria e também de unidades de terapia intensiva. As hospitalizações no sistema de saúde pública e privada. O número de leitos de UTI ocupados por pacientes com Covid-19, mas que dobrou neste início de ano, em mais de 5.000%, elevando também um aumento no número de profissionais que atuam na linha de frente infectados pela Covid-19. Um balanço divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde revelou que mais de 800 profissionais da rede estão de licença médica em meio a essa explosão de novos casos. A maior pressão foi constatada nos leitos clínicos infantis. O número de crianças internadas subiu de 3 para o dia 1º de janeiro para 43 nesta quarta-feira, sobrecarregando os profissionais do Instituto da Criança do Amazonas. Segundo o presidente do Conselho Regional de Enfermagem, Sandro André, pelo menos 70 profissionais da unidade estão afastados depois de testarem positivo para a Covid. Os profissionais que estão lá nesse local estão sobrecarregados. E essa sobrecarga, ela compromete a qualidade da assistência prestada aos pacientes internados. Então, não é justo que a sociedade pague mais uma vez, entendeu? Então, não é justo com os nossos profissionais. Os nossos profissionais, muitos não conseguiram tirar férias
porque as férias foram suspensas na primeira onda, na segunda onda, agora férias suspensas novamente. A nossa equipe não se recuperou das sequelas emocionais, das sequelas físicas. Grande parte dos profissionais de saúde contraíram o coronavírus em seus postos de trabalho. Se levarmos em consideração os casos registrados desde o mês de dezembro, o número de servidores afastados do trabalho chegam a 1.500 só dentro da Secretaria Municipal de Saúde. Esse alto número de profissionais infectados afeta diretamente no atendimento à população. Segundo o enfermeiro Sandro André, muitas vezes os profissionais chegam a sofrer até mesmo ameaças. Essa superlotação que estamos vendo, os SPAs também superlotados, sem equipe de saúde para dar provimento nesses atendimentos. E com isso quem paga é a sociedade e os nossos profissionais, que muitas vezes são agredidos, sofrem ameaças. Então já basta a situação do sofrimento mental, basta ali a sobrecarga de trabalho, e nós ainda sofremos a agressão da sociedade, porque nós até entendemos dor e sofrimento ali, se você não é atendido logo, causa revolta. Em nota, a Censa informou que a solução foi fazer um chamamento público para a contratação de novos profissionais de saúde. Com o chamamento, 436 profissionais devem iniciar os trabalhos já na próxima semana. Entre eles, médicos, enfermeiros e técnicos que darão um reforço dentro das unidades mais demandadas da cidade de Manaus. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora 6 horas e 26 minutos em Manaus. E as aulas da rede municipal voltam a ser virtuais novamente. A Prefeitura de Manaus anunciou a suspensão do sistema presencial em função da Covid-19. A terceira onda de Covid-19 em Manaus, com 93% dos doentes afetados pela variante Ômicron e mais de 7.500 infectados nas últimas 24 horas, levou a Prefeitura de Manaus a decidir pela suspensão das aulas presenciais e pelo retorno do sistema transmitido pela internet. A CEMED, Secretaria Municipal de Educação, divulgou nota informando aí que as aulas da rede municipal de ensino vão começar de forma remota, no dia 7 de fevereiro de 2022. A medida foi tomada em razão da pandemia da Covid-19, visando aí a segurança dos servidores, alunos e familiares. A Prefeitura ressalta ainda que continua seguindo todas as recomendações dos órgãos de saúde para amenizar a proliferação do vírus. A Prefeitura de Manaus também suspendeu por 30 dias licenças e autorizações municipais para a realização de eventos de qualquer natureza. O decreto está publicado no Diário Oficial desta quarta-feira, dia 19 de janeiro, e passa a valer a partir dessa data. Pois é, o documento considera ainda que a decisão foi tomada porque a situação demanda, o emprego urgente de medidas de prevenção, controle e contenção de riscos, danos, agravos à saúde pública, a fim de evitar a disseminação da doença aqui na cidade de Manaus. O decreto não vale para eventos esportivos com cobrança de ingresso. Segundo o documento, eles terão uma regulamentação específica nos próximos dias. E com o decreto ficam sem efeito as licenças e autorizações emitidas antes da publicação do documento pelos órgãos e entidades da administração pública municipal para a realização de eventos de qualquer natureza. As medidas previstas no decreto podem ser reavaliadas a qualquer momento, de acordo com a situação epidemiológica em Manaus. 18 horas. Entrevista do dia. E hoje a nossa entrevista é com o articulista político e pesquisador Afrânio Soares, presidente da Action Pesquisas de Mercado. Boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, Afrânio Soares. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Cid. Boa noite, querido. É um prazer muito grande estar aqui no programa 18 horas e à disposição. Afrânio, então, já que estamos no ano eleitoral e essa nova onda de Covid, até que ponto vai impactar na decisão
do eleitor. Vimos aquela situação ontem no Vasco Vasques, também outros dias ali no Estúdio 5. Por exemplo, aquela situação pode impactar na decisão do eleitor, já que o governo do estado do Amazonas poderia, por exemplo, ter descentralizado essa testagem, poderia também ainda, né, ter marcado essas testagens por meio tecnológico, aí uma consulta online, né, marcando essa testagem para a Covid-19. Eu não tenho dúvida que o Covid, a pandemia, de um modo geral, ela vai ser pauta das eleições, não só as eleições estaduais, mas a eleição federal também. E, evidentemente, vão haver comentários de diversas fases, tanto da primeira, quanto da segunda, quanto dessa terceira fase, que já é uma realidade em termos de novos casos. Basta você olhar o gráfico de expansão e média móvel, que você vai ver que já se tem aí uma média móvel de 7 mil casos semanais, e isso é bastante preocupante. Então, eu não tenho dúvida que a pandemia, de um modo geral, vai ser pauta das eleições de 2022. Pois é, nas pesquisas anteriores, a gente acompanhou, né, e já vimos aí que as autoridades falharam no enfrentamento da pandemia. Elas perderam crédito com isso, claro, né? Elas estão errando novamente, agora promovendo aglomeração e não equipando o sistema de saúde para atender a explosão de casos. É isso mesmo? Olha, eu diria que qualquer promoção de aglomeração, seja com show, seja com futebol, seja com qualquer tipo de atração que vão haver o contato com muitas pessoas ao mesmo tempo, é equivocada nesse momento. Primeiro, que o grau de transmissibilidade dessa nova cepa é altíssimo, e inclusive podendo ser, como já foi comprovado, transmitido aí para pessoas que tomaram 2 doses. Uma dose, então, é fácil, 2 doses, e até mesmo em alguns casos com quem se vacinou com as 3 doses. Então, o grau de contaminação, a facilidade pelo qual o vírus se propaga, só pode ser detida pela vacinação. Então, negacionismo, não querer se vacinar, não querer fazer parte do grupo de vacinados é bobagem e não deve ser levado a sério. Agora, vacinação, o ato de vacinar também não pode ser, como vocês bem disseram, um foco de aglomeração. Nós temos aí diversos pontos que podem distribuir toda essa população, e o cuidado é que hoje mais de 50% dos que estão realizando exames nas unidades aqui de Manaus estão testando positivo. Isso é preocupante, porque os outros 50 que testaram negativo tiveram contato em algum momento com esses mais de 50 que testaram positivo. Então isso pode, como foi a eleição presencial, o voto presencial no ano passado, promoveu um upgrade de novos casos, isso também pode contribuir, a meu ver. Já que a nova onda da Covid-19, como você disse, pode impactar sim na decisão do eleitor, Afrânio, então a pandemia, o caos sanitário, as denúncias de corrupção no uso dos recursos da saúde e a vacina serão aí os temas principais dessa campanha em nível federal e também estadual? Eu acredito que vão ser. Seria ingenuidade achar que não, porque são temas atualíssimos, são temas mundiais, são temas que se reforçam a cada situação vivida. Então, isso vai, sim, com certeza estar na pauta, e caberá aos atores que estarão pleiteando
a eleição, seja a eleição federal ou a eleição estadual, terem argumentos para justificar ou não o que lhes for imputado a respeito aí da pandemia, caos sanitários ou principalmente denúncias de corrupção na saúde. Afrânio, outra coisa, se a justiça decidir, por acaso, pela exigência do comprovante de vacinação para o eleitor entrar nas sessões eleitorais, aí realmente teremos mais um impacto no resultado final, não é? Uma vez aí que nós temos mais de 700 mil pessoas só aqui no Amazonas sem o ciclo vacinal completo. Como é que fica isso? Então, a Europa já está exigindo o comprovante vacinal. A Alemanha tem um nível de exigência altíssimo. Tem um país obrigando, vacinal, inclusive, não é isso? Para você entrar numa farmácia, numa cafeteria, você tem que mostrar o certificado de vacinação na Alemanha, na Espanha também. Ou seja, diversos países já estão fazendo esse tipo de ação que é similar à questão do dia da eleição, né? Do ato de ir votar. Tá? Já estão fazendo isso, a comprovação como uma exigência. As companhias aéreas também, para viajar, você tem que comprovar. Não é uma questão de opção de que eu posso decidir não tomar a vacina e tenho liberdade para isso, sim. Mas você não tem o direito de contaminar uma pessoa que está ao seu lado. Não tem nenhum direito. Você pode ter o direito de fazer o que quiser com o seu corpo, com sua vida, com a questão da vacinação, mas no momento em que você ocupa um lugar capaz de contaminar uma outra pessoa, esse direito você não tem. Então eu acredito que isso vai impactar inclusive entre os eleitores do Jair Bolsonaro, que são onde existe um bolsão de negacionismo, e também, evidentemente, vai impactar, ocasionar um impacto tão grande quanto nos estados, assim como no estado do Amazonas. Esse impacto pode ocorrer, inclusive, na possível reeleição do governador Wilson Lima, depois de tantos erros na primeira, segunda e terceira ondas. E ainda, teremos mais uma vez uma eleição de pouco contato corpo a corpo e mais virtual? A questão de tendência, fica muito prematuro a gente julgar a tendência, Artemisa, nesse momento. A tendência ela vai se montando. Então, eu vou deixar para responder bem mais adiante a questão das tendências, mas quanto à eleição, quanto às campanhas eleitorais dessa eleição, eu acredito que ela está tendo um formato muito mais virtual. Oi, alô. Oi, alô? Eu achei até que tinha caído. Olha, Não. Tá, desculpa, então. Então, só para finalizar, vai ter um formato mais virtual, como foi antes. É que ficou mudo, de repente também achei que tinha caído, por isso que eu parei de falar. A gente falou aqui de tendência, mas até o momento de renovação ou de continuidade no Legislativo e no Executivo, o que você acha disso? A tendência maior é a renovação, inclusive no federal, né? Perfeito. Então vamos lá, Artemisa. Afrânio, muito obrigada pela sua participação hoje aqui no programa 18 horas. As suas considerações finais. Bom, eu que agradeço ao programa 18 horas, a Rádio Mix, a você, Artemisa, querida amiga, ao Cid também, que faz um brilhante trabalho de apresentação do jornal. E um abraço forte a todos os ouvintes que nos prestigiam com a audiência. Uma boa noite para você, querido. Ótima noite. Boa noite, um abraço forte. Tchau, tchau. Em Manaus, 6 horas e 38 minutos, você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bem, agora aquela notícia, né, que a gente não esperava dar, mas enfim. Morreu Elza Soares, ícone da música brasileira, considerada aí uma das maiores artistas do país, e foi eleita como a voz do milênio
Artistas, famosos e políticos lamentam a morte da cantora e compositora que morreu agora à tarde de causas naturais aos 91 anos lá no Rio de Janeiro, segundo relatou a assessoria da própria Elza. Trágica coincidência, né? Que a gente até falou ainda há pouco sobre isso. Ela morreu exatamente no mesmo dia em que morreu Garrincha, o amor da vida de Elza, segundo ela mesma. Garrincha faleceu no dia 20 de janeiro de 1983, exatamente 40 anos atrás. 18 horas. No próximo bloco, e em meio ao recorde de casos e aumento de internações, o governo do Amazonas não responde às recomendações dos ministérios públicos e defensorias públicas sobre a exigência do passaporte vacinal em locais públicos comerciais. Daqui a pouco. Mix. E agora vamos conferir o tempo e temperatura para esta noite de quinta-feira em Manaus. Com ele, Cid Soares. Previsão do tempo. Olha, na previsão do tempo de hoje ainda corremos um sério risco aí de ter uma chuvinha à noite, né? A temperatura mínima será de 23 graus na madrugada, 35 milímetros com possibilidade de chuva de 67%. A umidade relativa do ar com uma máxima de 93%. Mix. E o nível das águas do Rio Negro baixou 2 centímetros de ontem para hoje e registra no Porto de Manaus a marca de 24 metros e 48 centímetros acima do nível do mar. 18 horas. A empresa Amazonas Energia está sendo acusada de fraudar medidores de energia em Manaus. Várias denúncias dos moradores apontam aumentos abusivos de até 500% no valor da conta de energia, após a instalação de novos equipamentos. Alguns moradores gravaram vídeos dos equipamentos e distribuíram para a empresa. E olha, Artemisa, esses aumentos aí na conta de energia ocorrem desde o ano passado. Em outubro, a Câmara Municipal de Manaus aprovou um aumento na cobrança da taxa de iluminação pública, o COSIP, né, que passou a valer neste ano. Antes cobrada de acordo com a unidade fiscal do município, né, a UFM, agora passa a variar conforme o aumento na conta de luz, gerando aí um impacto direto, claro, no nosso bolso dos contribuintes. Agora os consumidores alegam que o aumento é por conta dos novos medidores. O senador Eduardo Braga anunciou nas redes sociais que vai entrar na justiça com pedido de liminar para impedir que a empresa continue substituindo os medidores. Vamos conferir o que disse o senador Eduardo Braga? Amigos, eu estou aqui com a doutora Gina e com o doutor Caram, ambos advogados, ambos meus advogados. Tomei conhecimento de uma ação da Amazonas Energia, a meu juízo absolutamente legal, de instalar medidores no alto do poste, a 4 metros de altura, para medir o consumo de energia domiciliar. Portanto, estou entrando com uma ação na Justiça Estadual, outra na Justiça Federal, outra na ANEEL e outra no Ministério de Minas e Energia contra a Amazonas Energia, pedindo liminarmente a suspensão da instalação desses medidores. Em segundo lugar, a retirada dos que já foram instalados. Em terceiro lugar, que para que se tome qualquer medida com relação a isso, é preciso que haja um consenso e um esclarecimento a toda a população, porque este é o direito do consumidor, este é o direito de quem usa uma concessão pública federal, no caso da energia elétrica. Portanto, eu, Eduardo Braga, senador da República, estou entrando com estas ações para fazer justiça aos nossos usuários e para suspender e paralisar esta ação que eu reputo criminosa contra o povo do Amazonas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, olha, a produção aqui do 18 Horas procurou a assessoria da Amazonas Energia para saber a posição oficial da empresa sobre essas denúncias, mas não obtivemos resposta até o fechamento desta matéria. 18 horas. E em meio a um recorde de casos aí, aumento de internações, o governo do Amazonas não responde nem implanta recomendações dos ministérios públicos
e defensorias públicas sobre a apresentação do passaporte vacinal em locais públicos comerciais. Órgãos de controle lembram que já existem leis criadas pelo governador Wilson Lima que exigem aí que bares, restaurantes e outros ambientes públicos exijam um comprovante, de vacinação, mas essas leis são descumpridas pelo próprio governo do Amazonas. A repórter Odinei Araújo explica como se encontra essa questão toda. Mesmo com a pandemia descontrolada no Amazonas, em meio à explosão de casos de Covid, resultado da predominância da variante Ômicron, as restrições não avançaram para tentar frear as transmissões. Nem mesmo a recomendação dos Ministérios Públicos e Defensorias Públicas para que o governo exija o comprovante de vacina contra a Covid em locais públicos, como shoppings, até agora não teve retorno algum. A Procuradora da República, Michele Corbi, lembra que existem 2 decretos estaduais, os de número 44.872/2021 e o 45.103/2022, que tratam das medidas não farmacológicas de combate à Covid. Esses 2 decretos, assinados pelo governador Wilson Lima, já exigem o cumprimento de uma série de protocolos da Fundação de Vigilância em Saúde, incluindo a regularidade da situação vacinal para estabelecimentos como restaurantes, bares, flutuantes, hotéis, pousadas, parque de diversões, cinemas, teatros, entre outros. Isso significa, na avaliação da Procuradora da República, que o governo não está cumprindo o decreto do próprio governador. A procuradora pede a fiscalização desses decretos. O próprio governo estadual, em decretos que ele editou recentemente, previu a necessidade do comprovante de vacinação, do uso de máscaras, do distanciamento social e de outras medidas de prevenção ao coronavírus em ambientes como restaurantes, sorveterias, lanchonetes, flutuantes, hotéis e pousadas. Então, o que os Ministérios Públicos e as defensorias buscam com essa recomendação é que o governo estadual fiscalize o cumprimento das regras que ele próprio criou e que o próprio governo já reconheceu serem importantes no combate à Covid-19. Os órgãos de controle destacam que não há justificativa para a exclusão de shoppings, salões de beleza, barbearias, clínicas de estética, balneários, parques aquáticos, clubes, academias e similares na exigência do comprovante de vacinação, já que realizam atividades com elevado risco de contaminação. A falta de exigência do comprovante de vacinação nesses locais coloca em risco a vida e a segurança dos trabalhadores e da população em geral, segundo a procuradora Michele Corbi. Os Ministérios Públicos e as defensorias recomendam também a realização de campanhas de conscientização sobre a importância do uso de máscaras e a distribuição de máscaras N95, por exemplo, à população por parte do governo. Michele Corbi também ressalta que as vacinas são essenciais e o poder público deve cobrar isso da população. As vacinas diminuem a transmissão do coronavírus e também diminuem as chances de surgimento de novas variantes do vírus. Então, é muito importante que a população se vacine não só para a proteção individual, mas também como forma de imunidade coletiva, para reduzir de maneira coletiva a transmissão do vírus. Portanto, cabe ao poder público incentivar a vacinação e cabe também à população se conscientizar a respeito da sua importância. O 18 Horas questionou o governo do estado se pretende ampliar e fiscalizar a exigência do comprovante de vacinas no Amazonas e adotar novas medidas para conter a explosão de casos de Covid, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Em Manaus, 6 horas e 48 minutos. Vamos direto para Brasília falar com o correspondente do 18 Horas, jornalista Carlos Eduardo Matos. Boa noite. Boa noite, Artemisa. Boa noite, Felipe Soares. Boa noite a todos. Conta pra gente as últimas novidades aí de Brasília. Artemisa, a gente começa falando sobre a decisão polêmica do Supremo Tribunal Federal. O ministro Ricardo Lewandowski determinou que os ministérios públicos estaduais fiscalizem a vacinação de crianças e adolescentes contra a Covid-19 nas capitais e nas cidades do interior. No caso do Amazonas,
o Ministério Público do Estado vai ter que botar a mão na massa e acompanhar a vacinação infantil, ou seja, fiscalizar, questionar e até mesmo denunciar à Justiça os casos de negligência por parte de agentes públicos ou de resistência dos pais em levar os filhos para vacinar. A decisão do ministro Ricardo Lewandowski responde a uma ação movida pela Advocacia Geral da União, que apresentou um relatório do Ministério Público, do Ministério da Saúde, o qual aponta que em todo o país teriam sido vacinadas cerca de 2.400 crianças de 0 a 4 anos e outras 18 mil crianças de 5 a 11 anos antes da liberação da vacinação infantil. Pois é. Oi, Cid. Então, o presidente Jair Bolsonaro voltou atrás e decidiu não dar reajuste salarial para 3 categorias da segurança pública federal, como ele havia prometido. Como é que isso repercutiu por aí, Carlos? Repercutiu, o Jair Bolsonaro cedeu à pressão feita pelos servidores públicos federais, né, que ameaçavam uma greve geral em fevereiro. E ele decidiu que vai suspender o reajuste, mas para isso tem até amanhã, sexta-feira, para votar, para vetar o artigo do Orçamento Público de 2022 aprovado pelo Congresso Nacional, que destina 1 bilhão e 700 milhões para o reajuste do funcionamento do público, com preferência às 3 categorias: policiais rodoviários federais, policiais penais. Vamos ouvir o que disse Jair Bolsonaro. Há uma grita de maneira geral, porque a intenção inicial foi essa, sim, não vou negar, reservar algum reajuste para policiais federais, policiais rodoviários federais e o pessoal, o DPEM, Departamento Penitenciário. E então isso está suspenso, estamos aguardando o desenlace das ações, ou seja, a gente pode aí fazer justiça com 3 categorias, não vai fazer justiça com as demais, sei disso, mas fica aquela velha pergunta a todos, né? Vamos salvar 3 categorias ou vai todo mundo aí sofrer no corrente ano? Você está ouvindo 18 horas. Então, nós ouvimos aí o presidente Jair Bolsonaro. Carlos Eduardo Matos. A decisão do presidente dividiu a opinião dos policiais, alguns chamando ele de traidor. Mas tem sindicato toda numa reviravolta. A gente falou com a Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, FENA-PRF. Vamos ouvir o que disse o diretor Fábio Luiz Almeida. O governo tem um compromisso com as 3 categorias. Isso foi um acordo firmado quando a discussão do orçamento lá atrás, com a nossa base parlamentar. Esse momento é um momento de pressão política, os grupos de pressão estão atuando para tentar de alguma forma conseguir reajuste salarial, e a gente vai continuar trabalhando forte para convencer setores do governo que o nosso pleito ele é apenas um reconhecimento de um direito, e a gente entende que as demais carreiras também mereçam recomposição salarial em função de anos de dificuldade que o funcionário público vem passando. A gente não jogou a toalha, a gente continua acreditando que o governo vai honrar o compromisso firmado com essas 3 categorias. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o diretor da Federação Nacional dos Policiais Rodoviários Federais, Fábio Luiz Almeida. Carlos Eduardo. Artemisa, agora falando de eleições, as emissoras de TV já estão agendando os debates entre os candidatos à presidência da República que vão ocorrer entre agosto e setembro. Serão momentos importantes nessas eleições porque vão colocar frente a frente candidatos antagônicos. Sérgio Moro, Ciro Gomes, João Dória já confirmaram presença nos debates em todas as emissoras. O presidente Jair Bolsonaro, que havia estabelecido certas condições para participar dos debates, anunciou que pretende participar sim de todos os debates, segundo a equipe dele. Só quem não confirmou presença nesses debates foi o ex-presidente Lula. A equipe do pré-candidato informou que não confirmou ainda a presença porque afinal de contas, Lula não lançou oficialmente sua candidatura. Na verdade, é uma estratégia para ele não virar saco de pancada antes da hora. É porque Sérgio Moro já
Teve um corte aí. Carlos Eduardo, está ouvindo? Estou ouvindo. Ok, pode continuar. Sérgio Moro, candidato Sérgio Moro, ele já publicou um artigo sobre as perguntas que ele pretende fazer ao ex-presidente Lula quando estiver à frente com ele no debate. Foi uma sacada rápida do ex-juiz, já para tentar desgastar a imagem de Lula nesse primeiro mês de ano eleitoral. E hoje, Cid Artemisa, o presidente Bolsonaro decidiu que o filho 0, o vereador do Rio de Janeiro, Carlos Bolsonaro, vai ser o responsável pelo marketing de campanha de reeleição. Não foi bem aceita pelo comitê de campanha, mas é provável que ele não fique nessa função mesmo, mas que seja o gerente das redes sociais da campanha de Jair Bolsonaro. Vamos aguardar e ver como é que ele vai se encaixar. Volto com vocês, Cid Artemisa. Muito obrigada. Uma ótima noite para você, Carlos Eduardo. Até mais. Em Manaus, 6h54. Você está no melhor mix do Brasil. Você está ouvindo 18 horas. Uma representação do Tribunal de Contas pede suspensão do concurso da Polícia Militar do Amazonas por diversas irregularidades. Há diversos pontos no edital a serem revisados, como a ausência de reserva de vagas para portador de necessidade especial no patamar de 20% e ainda a ausência de indicação da referência bibliográfica. A reportagem é de Hector Silva. A Secretaria-Geral do Controle Externo do Tribunal de Contas do Amazonas apontou irregularidades e pediu a suspensão do concurso público da Polícia Militar do Amazonas. A Secretaria da Corte de Contas vê diversas irregularidades no edital, entre elas a ausência de reserva de vagas para portador de necessidade especial no patamar de 20%, ausência de indicação da referência bibliográfica, não apresentação do cronograma consolidado de todas as fases, idade como último critério de desempate, devendo a idade ser o primeiro critério, oferta de vagas para segundo tenente acima das disponíveis e divergência entre a remuneração indicada no edital e a prevista em lei. A reportagem do 18 horas procurou a assessoria de imprensa da Polícia Militar para que a entidade pudesse se manifestar sobre o assunto, mas até o fechamento desta reportagem, eles não responderam nossos questionamentos. As provas estão previstas para serem aplicadas no dia 6 de fevereiro. Hector Silva, para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Em Manaus, 6h56. Olha, uma produção de motocicletas nas fábricas do Polo Industrial de Manaus fechou 2021 com um crescimento de 12,6% em relação ao ano anterior. Os dados são da Associação Brasileira dos Fabricantes de Motocicletas, Ciclomotores, Motonetas, Bicicletas e Similares, Abraciclo, divulgada hoje. Em 2021, 1.195.000 unidades foram produzidas, superando os índices de 2020, que foi de 962.000. O desempenho do último ano ultrapassou ainda a produção do período pré-pandemia no Amazonas em 2019, quando foram fabricadas 1.107.000 motocicletas. Ao todo, 1.156.000 unidades foram emplacadas. Os veículos de duas rodas de baixa cilindrada, os mais utilizados por motoboys, responderam por 80,7% da produção, com 932.797 unidades emplacadas. A participação dos modelos de média cilindrada, que possuem entre 161 a 449 cilindradas, foi de 15,5% no total de licenciamentos. As motocicletas com mais de 450 cilindradas representaram apenas 3,8%. E as exportações somaram 53.476 unidades, o que corresponde aí a um aumento de 58,4% em relação a 2020. A Argentina foi o maior comprador, seguido pela Colômbia e Estados Unidos. 18 horas. Em Manaus, 6h58. A Universidade Federal do Amazonas suspendeu por 30 dias o processo seletivo contínuo PSC 2021. A decisão é devido ao surto epidemiológico confirmado com aumento explosivo da transmissão da variante Ômicron da Covid-19, tanto na capital quanto no interior do estado do Amazonas. O prazo de 30 dias pode ser prorrogado dependendo do resultado da pandemia no estado. 18 horas.
Muito bem, agora vamos atualizar os números da Covid-19 aqui no Amazonas e no Brasil com Artemisa Gadelha. Até o momento, a Fundação de Vigilância em Saúde não divulgou os números da Covid-19 no Amazonas. Vamos divulgar no Mix News assim que os números forem liberados pelo governo. Agora 6 horas e 59 minutos, passamos para o nosso editorial 18 horas. Editorial 18 horas. As projeções do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington apontam que a terceira onda da Covid-19 no Amazonas ainda não chegou no seu pico. As previsões para o estado são de crescimento e alto número de novos casos notificados até 28 de janeiro. O número de casos pode bater novos recordes, alcançando até 19 mil pessoas infectadas em um só dia. A previsão é de que comece uma acentuada dissipação da terceira onda ao longo da segunda quinzena de março. Até lá, é preciso que todos tomem os velhos cuidados de manter as mãos limpas e evitar aglomerações. Levando em conta que a variante Ômicron é a mais transmissível, esses cuidados podem ajudar a evitar um colapso na saúde e, principalmente, evitar o aumento da mortalidade, que até agora, graças às vacinas, não teve um crescimento acentuado. 18 horas. Bom, olha, o nosso muito boa noite a você que nos acompanhou até agora. Foi uma satisfação enorme mais uma vez aqui com você, Artemisa. Boa noite. Ótima noite, Cid Soares. E para você também que acompanhou 18 horas até agora. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.